Boa noite. Jesus, ele dizia que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma visão otimista, não deixando, é claro, de enxergar a realidade, não vivendo num fantástico mundo de Bob, né? Num Alice do País das Maravilhas, mas devemos ter esperança, né? E a nossa esperança para esses dias é Jesus. Não há outra que nos complete, né? Nos faça ter essa esperança. E Jesus, ele já há alguns anos, ele vem me ensinando isso, muito sobre isso. Ele sempre fala: filha, se os seus olhos forem bons, seu corpo todo terá luz. E eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre esse ensinamento já de anos. Ele mexe, o Senhor, ele fala comigo sobre isso. E muitas vezes nós enxergamos mal. Enxergamos. Porque o nosso coração, ele está mal. Já viu quando a gente tem a capacidade de julgar uma pessoa e falar que aquele ali não presta, não dá pra nada? Ou então a gente olha a situação, isso aí não vai ter jeito mesmo, não tem mais esperança? É porque algo dentro de nós não tá legal. Algo dentro de nós precisa ser mudado, né? Jesus era super otimista, né? Eu acho interessante a forma como ele fala de Lázaro, quando Lázaro ele estava enfermo, Jesus recebe a notícia: olha, o seu amigo Lázaro está doente. E Jesus, ele não foi até Lázaro para curá-lo, ele deixou que Lázaro morresse, né? E depois de morto 4 dias lá na sepultura, então Jesus fala: agora a gente tem que ir até Lázaro, porque o Lázaro, meu amigo, ele dorme, né? Eu sempre brinco com Jesus, eu falo: Jesus, como que o Senhor tem, assim, essas ideias, né? Como o Senhor fala coisas revolucionárias em tempos de crise, né? E Jesus, ele falou: ele dorme. Na verdade, é claro, Jesus, ele falou isso porque ele sabia que ele ia chegar lá e ia ressuscitar Lázaro. Mas se a gente pudesse ter um pouquinho desse olhar, né, de Jesus, porque a gente sempre determina coisas ruins para as pessoas, a gente amaldiçoa muitas vezes pessoas por questão do nosso olhar, por questão do nosso coração estar ruim. Então a gente enxerga aquilo, então o fato de eu enxergar uma situação ou enxergar uma pessoa tem muito a ver também com a situação emocional, com o meu estado emocional que eu estou no momento. Por isso que a gente precisa ter os frutos do Espírito, para que a gente venha enxergar as coisas de outra forma, né? Então a transformação que Jesus ele quer fazer em nossas vidas é uma transformação que é de dentro para fora. Jesus, ele sempre, né, as pessoas gostam de falar: Deus, ele quer o nosso coração só, você acha pouco, né? Se ele quer o nosso coração, ele quer tudo. Se ele tivesse verdadeiramente os nossos corações nas mãos, com certeza essa humanidade não estaria do jeito que está hoje, os valores não estariam invertidos. Tudo que nós estamos vivendo hoje nós estamos colhendo plantas, o que foi plantado pelos nossos antepassados, pela vida torta, né, que os nossos antepassados eles tiveram. E nós estamos pagando o preço também deles e também das nossas próprias atitudes, é claro, né? Então Jesus, ele nos ensina isso, que a gente tem que ter o olho bom, né? E eu vi uma frase, né, que estava escrito assim: viver bem é uma questão de visão. E exatamente. Eu super concordei com essa frase. Eu falei: nossa, Deus, o Senhor está realmente falando sobre... está realmente cravando essa palavra no meu coração mais uma vez. Porque tem pessoas que ganham, sei lá, 10 mil reais por mês e não vivem bem, sempre vão reclamar daquilo que não tem, vão reclamar daquilo que está faltando, porque o coração delas não tá legal. Então não adianta elas ficarem buscando riqueza, não vai ter fim aquilo, porque ela nunca vai estar satisfeita, porque o coração dela não tá bom. Então se o coração dela não está bom, ela não enxerga nada bom. Agora, quando a pessoa ela está bem,
né, o coração dela está bom, dentro dela vai tudo bem, ela, o R$ 1.000 que ela ganha por mês já vai ser o suficiente, ela já vai se alegrar com aquele dinheiro, porque ela tá bem, então a gente precisa cuidar, né, do nosso coração, a gente precisa entender essa visão que Jesus ele tinha das coisas, né? Jesus ele falava mal, sempre as pessoas iam até ele para acusar, né, alguém. Por exemplo, a mulher pecadora, adúltera, né, vieram falar do pecado dela, e Jesus, ele, né, na maior simplicidade, ele não viu aquilo, ele viu uma possibilidade que aquela mulher saísse daquele caminho de adultério, né, e a gente sempre fala que quer imitar Jesus, que quer ser igual a Jesus, mas o principal, assim, qualidade de Jesus a gente não tem, que é essa visão que Jesus ele tinha, porque ele tinha uma visão boa, porque ele era todo bom, o coração dele era maravilhoso, era voltado a Deus, então ele não tinha ressentimento, ele não tinha mágoa, ele chamou Judas de amigo, ele não perdia tempo com mesquinharias, são coisas pequenas, a cada dia que passa eu tenho visto que a gente tem se prendido a tantas coisas pequenas, né, às vezes uma posição social ou dentro da igreja, às vezes um dom, eu tenho dom de falar bonito, eu tenho dom, eu tenho conhecimento disso, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e onde a gente cai naquele pecado da vaidade, onde Salomão ali já nos alertava sobre isso, que tudo é vaidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não querer se gloriar, né, porque o homem ele tem essa falha de querer ser alguma coisa, sabe? Então a gente precisa se policiar muito nesse pecado que a gente tem, que a gente comete, vira e mexe. Eu falo, nossa Deus, e sempre eu falo, Jesus, eu queria isso, ele, pra quê? Você precisa? Queria mesmo? Aí eu pego e olho, mesmo, nada a ver, Deus, é melhor não, deixa quieto, deixa pra lá. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, né? Precisamos cuidar do nosso coração, porque de acordo com o nosso coração, como está o nosso sentimento, é como a gente vai enxergar as situações, os problemas da vida, né? Às vezes a pessoa tá tão com o emocional tão abalado, tão destruído, que só o fato de, sei lá, abrir a carteira e não ter um dinheiro, esquecer que guardou o dinheiro em outro lugar, ela já pega e já vê aquilo como uma tragédia. Eu já tô destruída o mês inteiro, sabe? Enfim. Muitas vezes o que nós estamos vivendo nem é tão difícil assim, mas é porque a gente já está tão destruído aqui, o coração já está tão debilitado, né, com as coisas, com as coisas que acontecem, né, na nossa vida, que a gente começa a enxergar aquilo como uma coisa gigante, o problema fica maior muitas vezes do que é. Então a gente precisa pedir essa graça para Deus de ter olho bom, né? Os olhos, eles são a candeia da alma. Então o que tem dentro do nosso coração? O que tem dentro da nossa alma? Tem paz, tem amor, tem visão de águia, né? Temos a esperança de Jesus mudar a nossa situação ou não, né? Meu coração é um coração de uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, né? Então a gente precisa analisar o nosso coração. O que está dentro do coração reflete nos olhos. Então, às vezes, olhares maldosos, né? Por isso que a Bíblia fala: Deus não vê como o homem vê, né? Deus, ele não vê como o homem vê. Porque muita gente olha para mim e pode falar, com certeza, essa aí não tem condições de nada, essa aí é só o pó. Mas Jesus olha para mim, não, ele fala, não, eu te faço ir mais além. Porque Jesus, ele tem esse olhar, né, assim, esse olhar bom, porque o coração dele é muito bom. Então, o que precisa ser transformado na nossa vida é nosso coração. Acho legal, as pessoas falam que Jesus só quer o coração, Deus só quer o nosso coração. As pessoas falam isso de uma forma como se fosse uma bala de 50 centavos ali do barzinho da esquina. E o nosso coração é algo tão importante, tão precioso,
É algo que tem o poder de nos fazer vencer, brilhar, né, assim na presença de Deus, mas também pode nos levar à destruição e morte, né? Então, quando Deus, ele realmente, ele só quer o nosso coração, mas ele quer transformar. Ele não quer deixar a gente viver como a gente tá. Não tem como passar por Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, né? É claro que há um tempo determinado para todo o processo da transformação. Se eu viver 50 anos, 100 anos nessa terra, eu vou estar passando pelo processo da transformação. Ele não tem fim, é contínuo, porque sempre tem algo que nós precisamos melhorar dentro de nós, que nós precisamos evoluir. Não estamos num patamar, nossa, aqui olha, eu tô acima. Não, porque a nossa carne, ela é podre, ela se corrompe, né? Nós, seres humanos, somos maus, mas Jesus, ele quer nos transformar. Quer nos deixar, pelo menos aí, né, com uns 99, uns 90%, aí um pouco parecido com eles. É claro que a perfeição nós nunca vamos conseguir atingir, porque perfeito é só ele, mas se a gente tiver aí pelo menos uns 80, 90%, a gente já vai estar no lucro e muita coisa vai mudar da nossa vida, muita coisa vai melhorar. Então que a gente tenha essa visão que Jesus ele tinha de coisas boas, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo, a gente precisa enxergar algo bom. Sempre há algo bom, né, para enxergar, mesmo que a situação seja ruim, a gente precisa, né, enxergar algo de bom para que a gente, né, se mantenha vivo, esse otimismo, né, a gente precisa ter, sabe, eu sigo acreditando, talvez eu seja utópica ou, sei lá, doida mesmo, mas, né, enfim, cada um é de um jeito, eu sigo acreditando que algo bom vai acontecer, porque eu sei que mesmo que tudo aqui acabe, no final vai dar certo, porque eu já li a Bíblia, no final eu vi que estava escrito lá, né, que Jesus ele vem buscar uma igreja transformada, uma igreja, eu e você, pessoas transformadas, arrependidas, pessoas que aceitaram, né, o sacrifício de Cristo e reconheceram seus erros, é isso, né, as minhas atitudes de ser uma boa pessoa não vão me levar para o céu, não vão, eu não vou para o céu por eu ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa porque Jesus está dentro de mim e eu tenho passado pelo processo da transformação. É assim que é, né? Nós nunca podemos falar que nós vamos para o céu por causa das nossas obras, porque não vamos pelas nossas atitudes. Nós temos atitudes boas porque Cristo habita em nós, né? Não é algo que é nosso, é algo que foi colocado dentro de nós, Então a gente tem que ter essa humildade de entender e reconhecer que sem Deus a gente não é nada, que a gente precisa, assim, de sempre estar buscando Deus, porque sem Ele nós não somos nada, não vamos conseguir nada, né? Então que você tenha aí uma visão como a de Jesus, né? Olha para essa situação com calma que você está vivendo, respira fundo, né? Peça para o Senhor iluminar os seus olhos para que você venha enxergar verdadeiramente qual é a real situação que você está vivendo, o que Deus ele quer fazer por meio dessa situação, porque com certeza um ensinamento ele quer te dar, ele quer mudar você de nível, com certeza. Tá certo? Que você fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua semana e que você tenha olhos bons para ver, né? Olhos de amor, como os de Jesus. Você tem olhos de amor para ver as pessoas, que você tem olhos bons para enxergar a sua vitória que já está logo ali. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e fica com Deus.